volume do jogo, que tá muito... O volume até... Colocar bem baixinho, porque o intuito aqui é ver o desempenho do jogo, né? Não o volume. Então, vamos lá. A gente vai aqui em continuar. Vamos colocar aqui Cidade Oculta. Deixa eu só ver como é que tá a questão do modo silencioso. Deixa eu ver se eu consigo sair um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou aqui nas configurações da NVIDIA. Peraí, um momentinho, vai carregando. Eu vou aqui ver no sistema do Alienware. Vamos ver aqui, só para ver como é que tá. Como é que vai sair esse negócio aqui? Vamos lá. Então, ele tá no modo silencioso. 70 graus na CPU e 61 na GPU. Então, vamos fazer primeiro o modo silencioso. Então, tá certo. Vamos lá. Vamos entrar no jogo aqui. Vou mostrar para vocês as configurações, como é que tá no jogo Shadow of Tomb Raider da Lara Croft. Esse jogo é pesado, galera. Eu acho um jogo dele muito pesado. Eu já tive o Acer Nitro 5 com com a GTX 1650. Eu tinha até colocado 32 GB de RAM nele. Inclusive, já fiz vários vídeos aí sobre, né? O que acontece? Eu vou ver... Espera aí que eu vou passar aqui. Então, assim, nas configurações... eu tinha que reduzir muita coisa para funcionar. E aqui, cara, essa RTX 4050, deixa eu só ver se tá gravando também, né, gente? Daqui a pouco eu tô... tá gravando. Então, assim, nesse Dell G15, cara, olha para vocês verem os detalhes. Ó, vou mostrar um pouquinho as configurações como é que eu tô jogando. Aliás, eu já tava nas configurações padrões, mas vamos ver primeiro como que ele vai sair no modo da resolução. Já tá 1920 por 1080, né? Vamos aqui ver a parte dos gráficos. Eu vou colocar primeiro no mínimo, tá? Na mais baixa possível. Tudo não. Vídeo 120 Hz, atualização monitor. Vou colocar 144, né? Que é desse monitor. DLSS. Vamos colocar DLSS, não. Vamos deixar aqui no modo bem padrãozão mesmo. Sem DLSS. DLSS. É difícil falar essa palavra, viu, gente? É difícil. Então, eu tô colocando aqui no modo totalmente baixo. E vamos ver como que ele vai sair. Eu vou passar aqui para... Aqui, opções. Recarregando texturas. Então, ele vai recarregar as texturas aqui. Vamos ver que como vai ser no primeiro modo. Aqui eu estou no modo silencioso, tá? Modo silencioso nas configurações mais baixas. Ele está carregando as texturas e depois ele vai aplicar aqui. Deixa eu só verificar como que tá saindo. É engraçado que era para estar na... Não, era para estar na mais baixa. Eu quero na mais baixa. Mais baixa, isso. Vou colocar aqui sem anti-serrilhamento, no mais baixo possível, para vocês verem como que vai sair, tá? Eu tinha que mudar para o mais baixo, não? Acontece, viu, pessoal? Como eu não sou game nem nada, não sou jogador profissional, é porque meu intuito aqui é mostrar como que sai o desempenho do Dell G15 em algumas configurações. É engraçado, ele era para estar nas configurações mais baixas, que coisa. Restaurar padrões. Eu não sei o que seria esse restaurar padrões. Eu queria na mais baixa. Tá, mas beleza, mas deixa na mais baixa aqui. Isso, eu queria na mais baixa possível. Tá, beleza. Eu queria deixar na mais baixa. Vamos ver se vai ficar. Parece que agora ele ficou na mais baixa possível, né? Pelo cabelo da Lara aqui, ó. Você consegue perceber. Parece que agora tá na configuração mais baixa.
Então, beleza. Só conferir. Gente, quem quer ver esses negócios assim, não precisa ter pressa não, né? Vídeos de testes, não precisa ter pressa não. Então, essa área que eu tô aqui é uma área muito pesada. E ele tá na faixa aqui dos 50 FPS, 60 FPS. Mas essa área aqui é extremamente pesada, pessoal. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Eu queria ir pra uma área lá da viagem rápida, lá pra selva aqui, ó. Covil do Jaguar. Aqui, ó, Penhascos da Floresta. Penhascos da Floresta. Vamos pra essa área aqui, que eu acho que é onde você passa boa parte do jogo. Pra gente ver como é que tá vindo a taxa de FPS. Aqui nessa cidade, que é acho que é uma das últimas cidades do jogo, ela é extremamente pesada. Então, eu acho que não seria um parâmetro, assim, pra gente ter pro nosso jogo. Até essa outra área que a gente tá indo pra... que é a selva peruana, alguma coisa assim. Ela é pesadinha também, mas pra gente ver aqui como é que tá sendo o uso do jogo Shadow of Tomb Raider. Percebam aqui, galera, que, primeiro, a GPU, ela não está com uma temperatura tão alta quanto eram as outras versões do Dell G15 2022, principalmente com o processador Ryzen, e 2021 também. Eu acho que 2020 foi a primeira versão do G15, né? 2019 eu acho que já era o 2019 era o G3. Então aqui, deixa eu só confirmar se eu estou nas configurações mais baixas mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá tudo baixo, então tá certo. Lembrando que aqui eu estou no modo silencioso, então ele reduz um pouco a performance do PC. Então esse vídeo vai ser bem longo, tá, galera? Mas é teste. Estou aqui no modo silencioso. Ele tá tendo as médias de 70 FPS, 80 FPS, no modo mais baixo. Então no modo silencioso, no modo mais baixo, ele tá aí nas faixas de 70, 80 FPS em específico, né? Então, como vocês podem perceber aí, ele tá performando bem, tá? Tá performando bem, não vou dizer assim que não tá performando mal, ele tá performando bem, considerando que esse jogo é um jogo muito pesado, diga-se de passagem. Então nas configurações aqui, ó, de texturas, vocês podem ver aqui, ó, nos galhos, como que tem essa diferença. Então ele tá dando ali, ó, 70 graus na CPU, e 60 graus na GPU. Essas temperaturas eu acredito que elas aumentam um pouquinho à medida que você vai demandando mais performance do PC, né? Do notebook do Dell G15 com RTX 4050. Percebem que as texturas estão bem assim, sem muitos detalhes. Agora vou mudar para a configuração média. Então vou vir aqui opções médias, vídeo e gráficos. Então vou vir aqui na configuração, vou passar para média. Não vamos, deixa eu ver. Não, vamos colocar para a configuração média, tá? Então vamos aplicar aqui a configuração média para ver quantos FPS ele está dando mais ou menos. Gente, sem contar que é o seguinte: essas regiões de cidades, elas são regiões bem pesadinhas, sabe? Tanto essa cidade, que é a primeira que a gente passa no jogo, quanto aquela outra que a gente estava lá no início do nosso vídeo. Então são jogos bem pesados, são regiões bem pesadas de carregar texturas, essas coisas assim. Como vocês podem perceber, então aqui nós já temos um pouquinho mais de detalhe, ó. Percebam para vocês verem, ó. Aquelas plantas, elas não estão tão jogadas, são sem detalhes. Então na configuração média, nessa cidade aqui, que é uma cidade bem pesada mesmo, a gente tá mais ou menos aí na faixa dos 60, 70 FPS, tá? Aqui nós não estamos utilizando nenhum DLSS, nenhuma tecnologia da NVIDIA em específico. Então, assim, a performance bruta mesmo, tá? Então, quando a gente vai para regiões que não é cidade,
as regiões mais pesadas nas regiões da cidade. Mas quando a gente sai um pouco desses lugares, os FPS eles costumam aumentar um pouco mais, né? Então aqui essas regiões são as regiões um pouco mais pesadas, onde tem muitos detalhes, tem muita, o desenho dos personagens precisa ser muito bem detalhado, né? Então, como vocês podem ver aqui, realmente ele tá tendo aí FPS na faixa dos 70, 60 mais ou menos. Aqui a gente está na configuração no silencioso, lembrando que a gente está no modo silencioso, tá? E também com as configurações aqui no médio. Aqui não utilizei nem o modo G e nem está aqui no modo equilibrado. Então eu estou no modo aqui silencioso e as configurações no médio. Vou dar uma corridinha aqui para dar uma acelerada no jogo, para ver se eu conseguir ir para uma região mais afastada. Ó, quando eu vou para uma região mais afastada da cidade, você pode perceber que aumenta os FPS, entende? Vocês podem perceber que aumenta os FPS, então dá para ser bem notório, então que ele já aumenta para 80, 90, onde nas cidades onde tem os maiores opa, deu um stuttering aqui, onde tem os maiores detalhes, ó. Então, ó, quando eu vou para as regiões afastadas da cidade, ela já passa aí, ó, para 90, ó, mudou para 100 FPS, tá vendo? Então, as regiões mais pesadas são as regiões das cidades. Isso é meio que automático, né? Então, como vocês podem ver, as regiões mais pesadas são as regiões da cidade. Então, aqui, ó, já passo para 90 FPS, 100 FPS em específico. Cara, eu gosto muito dessas regiões onde tem selva, tem tudo. Agora, pessoal, vou colocar nas configurações topo, tudo topo, para ver como que vai funcionar aqui esse modo silencioso. Vou colocar nas configurações máximas, tá bom? E vou ligar o Ray Tracing, deixa eu ver aqui. Intel, não vou ligar o DLSS. E vou colocar aqui o Ray Tracing e colocar no Ultra, tá? Colocar o Ray Tracing no Ultra. E aqui as configurações também, reflexo de espaço na tela, sombra de contato, vou colocar alta. E Pure Hair, né, que é basicamente os detalhes do cabelo dos personagens, eu vou colocar aqui na configuração normal, tá? Que é o maior que tem aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vou colocar a tecnologia de anti-serrilhamento, vai dar uma pesadinha, mas qualquer coisa a gente compensa depois com o DLSS, toda vez eu esqueço esse nome. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver para quantos FPS passou o jogo. Então aqui nós passamos para mais ou menos 60, 65. Habilitei o Ray Tracing e estamos nas configurações máximas, tá? Então performou bem, não teve uma queda muito brusca de performance. Perceba que já mudou algumas coisas aqui, ele está recarregando as texturas. Obviamente ele vai mudar algumas coisas aqui, ó. Perceba que nos detalhes, né, aqui do cabelo da Lara, ele vai mudando, tá, propriamente na parte superior aqui, nos detalhes dos acessórios, da roupa. Ali, como a gente vê ali as plantas, as árvores, eles vai mudando um pouco mais. Ó, vê que aqui ele já mudou um pouco, tanto a parte da textura do cabelo, né? Então, se a gente for aplicar aqui uma outra tecnologia que nós temos também nessa parte de anti-serrilhamento, dá para você melhorar um pouquinho mais, se colocar esse TAA, que é basicamente a opção padrão que tem, com suavizações temporais, indicado para as maiorias dos usuários. Então vamos lá, vamos aplicar aqui essa tecnologia também. Ela vai dar uma quedinha de FPS, mas assim dá para você ir mudando com o tempo, tá? Dá para você ir verificando. Então aqui nós estamos nas configurações máximas, se não me engano. Deixa eu só conferir. Deixa eu conferir que se a gente está nas configurações máximas. Ó, ainda tá no médio aqui, uai. Pera aí, me ajuda aí, tio. É que eu tava vendo. Falei assim, tem condições não. Vídeo gráfico, agora sim. Bem que eu vi que você esse cabelo da Lara tá estranho demais. Agora, ó, tá vendo? Deu uma diferença brusca de performance, de desenho do personagem, ó. Agora sim. Aqui tá tudo no máximo, com o Ray Tracing ativado, né? Olha pra você ver como que mudou a parte do cabelo da Lara propriamente, né? Os detalhes também ficaram bem mais ricos. Então ele ficou ali na faixa dos
60 a 70 FPS. Se a gente for para a cidade, algumas regiões vai para 80, dependendo. Se a gente for entrar aqui para dentro da cidade, ele vai cair um pouco, vai ficar na faixa dos 50 a 60 mais ou menos, ó, tá vendo? Ó, ele fica na faixa de 50 a 60 mais ou menos, no modo silencioso. Então aqui a gente vai finalizar o nosso teste no modo silencioso. Se você for aqui na cidade, fica na faixa dos 60 FPS, 50 a 60. Se você for naquela região daquela outra cidade, que é a última que eu mostrei no início do vídeo, ela vai ficar um pouco mais pesada ainda, tá? Então, assim, eu acredito que o modo silencioso dá pra você jogar com tudo no Ultra, né? Mas se você quer um pouquinho ali, um pouquinho mais de folga, você pode deixar para as configurações altas. Eu não importo basicamente se está entre 50 e 60 FPS, se às vezes cai para 45, porque para mim já tá uma jogabilidade boa, né? Mas quem gosta de manter os 60 FPS frequente, não quer que fique menor que isso, você pode reduzir as configurações ali um pouquinho, né? Se eu deixar aqui, por exemplo, se eu tirar essa opção de vídeo gráficos, eu posso habilitar aqui a parte, quer ver? Essa parte do anti-serrilhamento, que ele pesa demais nas mudanças, né? Aqui, então eu posso deixar aqui no anti-serrilhamento, eu deixo ativado. Ele só muda algumas questões simples na parte do serrilhamento e tal, mas dá para jogar, né? Então fica ao critério. Eu propriamente deixo aqui com esse anti-serrilhamento, com aqui esse TAA, aplico. E se a gente for utilizar aqui a tecnologia da NVIDIA, o DLSS, no modo qualidade, vamos ver aqui como é que fica no modo qualidade. No modo qualidade, lembrando, pessoal, que quando você deixa no modo qualidade, ele desativa o Ray Tracing. Deixa eu ver se tem como... parece que tem como qualidade das sombras ultra... Deixa eu ver se dá para ativar o DLSS. Não dá para você ativar o DLSS com Ray Tracing. Então, ou você ativa um ou outro. Então, mas dá para você ativar o DLSS no modo qualidade, né? E dali você não utilizar o Ray Tracing, dá para utilizar a qualidade das sombras no Ultra. Então, vamos ver aqui como é que vai sair no modo qualidade. Qualidade. Aplicar mudanças, sim. Então, vamos ver aqui. Beleza. Então, apliquei aqui o modo qualidade no modo Ultra, tá? Na qualidade Ultra. Vamos ver aqui se vai ajudar um pouquinho esse DLSS. Pelo jeito ele ajudou um pouquinho, foi aquela... não, ajudou um pouquinho sim. Ele tava entre 40 e 50 FPS, agora ele tá entre 50 e 60 FPS. Mudou um pouquinho, né? Mas eu, particularmente, eu não abriria mão do Ray Tracing para ativar o DLSS. O DLSS ele ajuda a manter um pouco a taxa dos quadros mais frequente, tá? Um pouco mais acima dos 60 FPS. Então, se você quer aumentar um pouquinho. Aqui nós não temos o Frame Generation, porque esse jogo ele foi lançado em 2018 para 2019. Então, acaba que você não tem o Frame Generation aqui. Considerando que eu estou fazendo a captura de tela, galera, então coloca aí que talvez vai dar uns 3 ou 4 FPS a mais, tá? Pra mim, essa qualidade tá muito jogável. Como que eu deixaria, ó? Você tá vendo quando você sai dessas regiões mais intensas, os FPS, eles aumentam bastante, ó. Então, quando você vem para regiões mais tranquilas, ó, então aqui ele já tá na faixa dos 80 FPS. Dá um pulo aqui na água, aqui, ó. Dá um nado. Se eu mergulhar aqui, ó, já aumenta bastante a quantidade dos FPS. Então essas regiões que eu vi foram as regiões mais intensas, tá? Então nas regiões de selva, essas coisas assim, os FPS tendem a aumentar um pouquinho mais, como vocês podem ver. Então aqui eu vou fechando a minha configuração no modo silencioso, tá? Eu vou passar ali pro modo agora de equilíbrio. Ó, aqui agora no modo equilibrado, ele ativou um pouco a ventoinha porque às vezes ele tem que processar algumas informações. Eu percebo que no modo equilibrado ele já ativa um pouco mais as ventoinhas para fazer o controle inteligente das texturas, né? Mas percebam, pessoal, que aqui no modo equilibrado, diferente do modo silencioso, eu já tenho uma taxa maior de FPS, tá? Então eu já passo aqui, até propriamente vou passar para essa região aqui, gente, é muito pesada. Essa região da cidade, ó. Na região da cidade, no modo baixo, eu já tenho a faixa aí dos 110 a 130 FPS. Essa região aqui é uma das regiões, juntamente com aquela outra cidade, vou mostrar aqui também
naquela outra cidade, que pra mim é uma das regiões, a região mais pesada que tem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu aqui dar um zoom. É aqui mesmo, deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo. Pra mim, essa é a região mais pesada que tem do jogo. Certeza que essa é a região mais pesada que tem do jogo. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos, propriamente... Vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto o jogo carrega... vou mostrar aqui pra vocês. A ventoinha já aumentou um pouco mais, porque eu percebi que nesse modo equilibrado, ele fica ali alternando entre as ventoinhas um pouco mais fortes e um pouco mais fracas. Ó, essa região aqui é uma das regiões mais pesadas dos jogos, que eu mostrei lá no início, né? No início da gameplay. E eu tô voltando aqui nela para que vocês possam ver. Então, no modo baixo, ele fica aqui na faixa dos 100 a 120, 130 FPS, tá? Então... Pra mim dá pra jogar super suave, né? No modo baixo. Super suave mesmo. Então é bem tranquilo mesmo. Que aqui a gente pode perceber nas configurações. 118, 120, 130 FPS. Aqui até provavelmente a CPU. Cara, a CPU ela chegou nos 92 graus, hein? Então, mas mesmo assim eu acho que tá tranquilo. Porque a GPU lá, ela tá suave, né? Que essa região aqui ela é muito pesada, galera. Vocês não têm noção do quão ela é pesada nesse jogo, tá? Do quão que ela é pesada nesse jogo. Se eu for aqui ativar, vamos colocar aqui no modo mais ou menos opções, vídeo e gráficos. Vou colocar aqui já no alto. Vamos ver como é que... Não, no médio, né? Porque da outra vez eu coloquei no médio. Sem DLSS. Eu vou deixar esse anti-serrilhamento ativado. Eu acho que da outra vez eu não sei se eu tirei ele. Eu acho que eu tirei o anti-serrilhamento. Eu tirei esse anti-serrilhamento e no médio, tá? Vamos ver aqui como que vai ficar. Não. Eu acho que da outra vez eu coloquei sem o anti-serrilhamento, pessoal. Não lembro. Mas deixa eu voltar aqui no mais baixo possível e sem o anti-serrilhamento. Acho que foi isso que eu fiz da outra vez. Acho que eu coloquei no modo mais baixo possível, sem o anti-serrilhamento. Então ele vai ficar aí mais ou menos nessa faixa aí, ó. Lembro que tinha... o anti-serrilhamento estava ativado. Eu desativei ele, ficou mais alto ainda os FPS. Só que assim, é extremamente jogável, né, pessoal? 140 FPS, que é mais ou menos a resolução do monitor aqui, desse DLG. Mas eu não gosto propriamente dessas resoluções assim... parecendo gráfico de Play 2, né? Olha pra você ver como é que ficou a Lara. Então, eu não gosto muito disso. Percebam, galera, que aqui no modo desempenho, ele ativa um pouco mais a temperatura da CPU. Fica um pouco mais alta, fica girando ali entre 80 e 90 graus. Então, quando você vai ali ativando o modo desempenho, o modo desempenho, o modo equilibrado, ele tem essa tendência a ativar um pouco mais a ventoinha e também a aumentar um pouco a temperatura da CPU. Isso não era algo que a gente via no modo silencioso, certo? Então, nesse caso aqui, as ventoinhas elas estão um pouco mais ativadas. Às vezes, a ventoinha ela desce um pouco mais a sua rotação, às vezes ela aumenta um pouco mais. Então, nós temos aqui uma maior instabilidade no controle das ventoinhas. Então, o Dell G15 ele ativa um pouco mais as ventoinhas para manter um pouco mais a performance. Então, ele ativa bastante, às vezes ele diminui um pouco, mas de certa forma eu não vejo que isso é algo que me incomoda muito. Se você acha que incomoda um pouco mais, você pode colocar um fone de ouvido pelo ruído das ventoinhas. Mas eu tô achando aqui, para mim daria para jogar. Quando ativa muito, aí eu colocaria um fone de ouvido. Mas se não, eu ativo o modo silencioso, pega um pouco de FPS, mas para mim tá tranquilo. Agora eu vou mudar aqui nas opções. Vou colocar vídeos e gráficos, vou colocar na opção média, né? Vou colocar aqui na opção média e vou ativar o anti-serrilhamento lá no TAA que estava do teste. Então, vou aplicar essas mudanças aqui. Sim, vou aplicar essas mudanças. Aplicar mudanças, sim. Não, peraí. Era esse aqui, ó. Esse, sim. E nas configurações médias, certo?
Vamos deixar aqui, vamos ver como é que vai sair as configurações no médio. Ele provavelmente vai cair um pouco os FPS, né? Ele vai recarregando um pouco as texturas. Deixa eu ver se ainda tô no médio. Pelo jeito eu acho que aqui tá no médio. Tá no baixo ainda, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Agora ele vai recarregar as texturas. Por isso que eu vi que o FPS ainda tá altíssimo. Não, agora já diminui um pouco mais, né? Ele aumenta um pouco mais a temperatura da CPU. Na GPU, galera, pra mim ainda tá super suave. Tá super suave. Perceba que no uso da GPU, ele tá utilizando ali muita 92%, 93% da GPU. Então, acho que tá tranquilo aí. Na temperatura da placa de vídeo, que é RTX 4050, tá? Então, assim, tá na faixa dos 111, 100 FPS. Percebo que caiu aqui para 97, 98, aqui nessa cidade. Se eu for mudar lá para outra cidade, perceba que aqui no controle, até propriamente dos gráficos, né? Então, até propriamente o cabelo da Lara já mudou um pouco mais, já tá um pouco mais com uns detalhes maiores, né? Então, aqui tá mais tranquilo. Para quem gosta de gráficos no médio, acho que assim, dá para jogar na faixa dos 100 FPS com RTX 4050, tá? Eu vou mudar para outra cidade lá. Já fiquei muito tempo aqui nessa cidade. Vou mudar para aquela primeira que a gente tava lá. Deixa eu ver aqui. Mudar lá para acampamento daquela outra cidade que a gente tava. Então, no médio, pessoal, vocês percebem que dá para jogar tranquilo também. A única questão é que no modo equilibrado, nós temos um pouco do aumento da temperatura do processador Core i5 3450HX, mas de certa forma eu acho que ainda tá bem suave aí pra gente fazer as nossas gameplays, pra gente fazer aí o controle certinho do jogo Shadow of Tomb Raider. Dá pra jogar de boas, né? Tanto no mais baixo quanto no médio, ativando ali a tecnologia de anti-serrilhamento. Acho que dá pra jogar suave. No modo silencioso, né, ele ativa menos as ventoinhas, mas ele perde um pouquinho de performance ali. Você perde cerca de 10 FPS, 5 a 10 FPS. E no Ultra, no Ray Tracing, dá pra jogar ali, ativando o Ray Tracing, dá pra jogar na faixa de 50 a 60 FPS em regiões mais complexas, que no caso das cidades é onde tem mais pessoas, mais habitantes e mais detalhes das casas e dos lugares específicos. Então essa região aqui ela já é um pouquinho mais pesada, também bem parecida com aquela outra cidade que a gente acabou de sair. E aqui é uma região bem mais pesadinha. Perceba que no médio eu consigo ter um controle muito bom. Apesar dessa região ser mais pesada, ela não é tão pesada igual essa outra que a gente acabou de voltar dela, né? Mas mesmo assim, olha, perceba que os detalhes dos personagens, tem um carinha ali, declarando com a mulherzinha ali. Então aqui, perceba que já tem bem mais detalhes. Aqui está na configuração no médio, modo equilibrado, tá? Agora, nós vamos aqui chutar o balde mesmo e colocar tudo no Ultra. Máximo do máximo. Vamos ativar o Ray Tracing. O Ray Tracing é aquela tecnologia, vocês já sabem, que permite você ver mais detalhes, reflexos da água, sombras, essas coisas assim. Então, vou também colocar aqui tecnologia já tá, né? Sem DAA, sem DLSS. Então, aqui no Ultra, né? Então, a gente já vê aqui, tá bem... Aqui, ó. Vamos colocar aqui Pure Hair, que é os detalhes dos cabelos dos personagens. Então, vou colocar aqui no normal, que é o mais alto que tem, e a sombra de contato, a mais alta, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar no Ultra, tá? Acho que já carregar as texturas. Deixa eu ver. Opções, vídeo e gráficos. Já carregou as texturas. Então, perceba que no modo silencioso para o modo de alto desempenho, nós temos uma mudança aí de 5 a 10 FPS. Aqui eu consigo manter os 60 FPS, tá? De 50 a 60 FPS no modo aqui equilibrado. Cara, propriamente, se você não se importa tanto assim em perder uns 5 ou 10 FPS,
para manter tudo no Ultra, vamos lá, eu deixaria o Dell G15 um pouquinho mais silencioso. Ele não tá assim barulhento, tá, pessoal? Quanto um notebook gamer que a gente vê, por exemplo, o Acer Predator. Não, ele tá mais silencioso. Eu acho que esse notebook gamer é mais silencioso que eu já tive, tá? No modo equilibrado, ele ativa um pouco mais as ventoinhas, sim. Mas se você deixar no modo silencioso, você vai perder ali uns 5 FPS mais ou menos, mas você vai conseguir jogar com bem mais silêncio, né? E assim, fica a seu critério, tá? Fica a seu critério, mas a questão aqui de performance, não na parte de silêncio, né? Vou voltar aqui para aquela região onde eu tava, que quando você sai fora da cidade, ele aumenta mais os FPS. Então assim, parte do jogo você passa nesses momentos de transição de uma região para outra, que é, por exemplo, matas, cavernas, locais propriamente diferentes de quando você não está nas cidades. Então aqui vocês percebem que essa região aqui tem muito detalhe, pessoal. Olha quantos detalhes que tem essa região. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Ele não é o melhor jogo da série da Lara, né? Da Lara Croft. Mas ele é um jogo muito bonito. E eu gosto muito dessa parte que mostra as matas, as regiões, né? E que é uma região muito pesada, extremamente pesada também. Onde tem muitas matas, né? Muitos detalhes. Então aqui ele cai propriamente para 50 FPS e tal. Agora, se eu for utilizar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos botar um DLSS no modo qualidade aqui. Ele tira, sim, ele vai tirar se ativar aqui o DLSS no modo qualidade. Ele vai tirar o Ray Tracing, obviamente, né? Deixa eu ver. Não, acabou que ele não tirou o Ray Tracing. Mas ele deixou no modo DLSS qualidade. Enfim, ativando aqui, com o Ray Tracing ativado e o DLSS no modo qualidade, aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho os FPS. Então acaba que dá uma ajudinha aí pra performance. Pra mim aqui, olha a qualidade aqui das folhas, pessoal. Aqui já tá, pra mim, muito bom. Extremamente jogável. Os detalhes dos pássaros voando, propriamente aqui da flecha, né? Do arco aqui da Lara. Então, dá pra ver que sim, fica bem jogável. Pra mim, 60 FPS é a qualidade mais jogável que tem. Considerando todas essas configurações aqui. Essa região aqui é bem pesada mesmo. Jogos, pessoal, que tem muitos detalhes de árvores, essas coisas assim. Ele é bem mais pesado mesmo, né? Então aqui, vocês podem perceber, são regiões bem mais pesadas. Então assim, em um termo geral, tá? Falando aqui pra vocês, em termos gerais, eu acredito que performou muito bem esse jogo. Tanto no modo silencioso quanto no modo equilibrado. Nós não temos aqui, pessoal, uma placa de vídeo topo de linha. E nós não temos aqui uma placa de vídeo que seja tanto de entrada assim como a gente espera ser. Como às vezes as pessoas esperavam ser. Não, aqui nós temos um conjunto equilibrado. Por quê? Eu vou passar aqui para uma região. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Acho que pode ser esse aqui, escombros do avião. Vou passar aqui para outra região para que vocês possam ver diferentes cenários do jogo, como que vai performar, como que vai passar ali em distintas regiões. Lembrando que o consumo da CPU ele aumenta um pouco mais quando você ativa o modo desempenho, e também o consumo de memória RAM. É importante falar aqui sobre o consumo de memória RAM. Por isso que eu falo assim, gente, não dá para jogar com 8 GB em um notebook. Não dá para você ter jogos 8 GB no notebook. Até propriamente para tarefas mais básicas, você abre um Chrome, umas 7 abas no Chrome, ele já fica beirando ali os 7, 8 GB, né? Então assim, não dá para você jogar, pessoal. Não dá para você jogar
com 8 GB de memória RAM. Tem que ser no mínimo 16. Eu falo assim que 16 já não tá sendo tão padrão assim, tá? Então alguns jogos já tá beirando 16 GB de RAM. 32 GB para 2024 vai começar a ser o padrão aí, falando pra vocês. Então assim, aqui eu tô numa outra região. Esse jogo ele é repleto de muitas regiões onde tem mata. Aqui a gente passa pela floresta amazônica, passa pela selva peruana, depois vai numa cidade, depois você vai em regiões de ponte entre uma cidade e outra, enfim, em vários lugares, oásis, e aqui a gente vai vendo sobre umas regiões e outras, tá? Então aqui ele performou bem. Pra mim, eu não tava esperando colocar tudo no máximo, lembrando aqui, ó, tá tudo no máximo, não adianta falar que não tá, porque tá tudo no máximo, tá? Tá com o modo qualidade, no Ultra, com Ray Tracing ativado, então ele tá bem bom, sabe? Tá com, pra mim são as configurações máximas, pra mim o máximo do máximo, mas aí eu também vou tá zoando o jogo todo, né? Acho que aqui já é performance para uma 3070 Ti, ou então propriamente sei lá, cara, uma 4070, 4080. Se eu desativar o DLSS e colocar esse anti-serrilhamento nesse modo aqui, ó, Smart SMAA 4X, tá? Aí meio que dá uma zoada no jogo aqui, mas só pra vocês verem. Eu colocar filtragem de textura 16 vezes anisotrópico. Desativo aqui o DLSS no modo qualidade. Eu quero ele sem nada. E aqui eu coloco o anti-serrilhamento no modo 4x. Ok, aplicar mudanças. Isso, aplicar mudanças. Tudo no Ultra. Ultra do Ultra, que aqui é propriamente o Ultra do Ultra, mas aqui, pessoal, aqui é só a parte do anti-serrilhamento, que pra mim não faz tanta diferença. Aí dá uma zoada no jogo, né? Olha como que fica. Então, assim, ele já cai bastante os FPS, mas aqui, se você ativar os FPS, a parte do anti-serrilhamento pro máximo. Então, pra mim, a 4050, ela não dá pra rodar com essa tecnologia em 4x, né? A tecnologia SMAA em 4x. Então aqui, propriamente, eu já estou meio que dando uma zoada no jogo. Mas se você não se importa em jogar em 60 FPS, para mim já está tudo no máximo quando você já desativa aquelas tecnologias de você deixa com o Ray Tracing, o anti-serrilhamento em TAA, que tem os níveis de anti-serrilhamento, né? E propriamente para mim já tá tudo ok. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó. Achei. Vou passar pra cá, ó. Tanto que se eu voltar naquela cidade. Deixa eu ver se eu dou conta aqui de voltar na cidade. Aí aqui propriamente já não. Ele já foge do que a 4050 ela oferece. A 4050 não é pra você jogar todos os jogos no Ultra. No Ultra, sim. No mais topo do mais topo do mais topo. Mas. Eu acho que ela atingiu muito bem a proposta de que ela estava querendo oferecer. Uma tecnologia muito bem imposta, o controle muito bem do Dell G15, aqui tudo no modo desempenho, ela ativa um pouco mais as ventoinhas. Eu não importo em perder uns 5 FPS a mais e deixar no modo silencioso. Aqui no modo equilibrado, ele está muito bem distribuído. Tá? Ele não está esquentando tanto como a gente esperava, como a gente tinha nas versões anteriores do Dell G15, principalmente com o Ryzen, né? Então vamos deixar aqui bem registrado isso. E tá legal, cara, tá legal. Eu falo pra você que esse Dell G15 ele atingiu a minha expectativa, no que a NVIDIA ofereceu. Propriamente no que ela tinha para passar. Olha como que fica zoado aqui essa região, né? Então, mas assim, aqui tá tudo do Ultra ativado e com a tecnologia de anti-serrilhamento em essa aqui, ó. Vídeos e gráficos, mas aqui, ó, agora eu falei, eu dou uma zoada aqui porque esse anti-serrilhamento ele é utilizado só para alta performance, ó. Percebam aqui, ó.
e aumento dos detalhes visuais, porém necessita de mais recursos da GPU. Então percebam que meio que sai fora um pouco da proposta da RTX 4050, que é uma placa propriamente de entrada. Mas assim, se você não quer jogar a 60 FPS, dá pra jogar, né? Aqui é tudo do Ultra, do Mega, do Ultra, né? Não tem mais nada para ativar aqui de mais tecnologias, né? Então, se você quer jogar com anti-serrilhamento em 4x, SMA em 4x e não se importa em não ter tudo a 60 FPS, tá tranquilo. Aí você vai conseguir jogar ali entre 30 a 45 FPS, em algumas regiões até 60. Dá pra jogar? Dá pra jogar tranquilamente, né? Vocês podem ver aí, ó. Fica bonito, né? Nossa, olha pra você ver. Vai ter um negócio lá em cima. E dá pra você passar pra essas regiões aqui. Algumas regiões ficam a 50, algumas regiões a 40. Depende bastante. Ó. Bem bacana. Aí se eu quero beirar os 60, pra mim não importo em colocar esse SMA em 4x, se eu mudar para TAA. Não vai, pra mim, fazer tanta diferença assim. Aí eu passo ali de 40 FPS para 60. Então, acho que pra mim tá tranquilo eu jogar com essas configurações aqui. Então, ele vai aumentar os FPS um pouquinho ali e tal, ficar na faixa de 60, de 70, tudo você vai regulando, né, pessoal? Então, assim, tudo é bem tranquilo de mexer, tudo é bem suave. Eu acho que esse jogo ele atende muito bem a proposta da RTX 4050. A RTX 3060 em desempenho bruto, tá? Desempenho bruto, sem nenhuma tecnologia tipo Frame Generation ou algo assim que as RTX 4050 tem, na linha 40, mas eu acho que ele atinge muito bem a proposta. Para mim, eu consigo jogar facilmente essas configurações no Ultra, e também ali ativando o Ray Tracing, tá? Se você quer um pouquinho mais de FPS, você pode ir ativar Tem alguma coisa que queira negociar? a tecnologia DLSS, que ele vai ali fazer um controle inteligente do jogo e te dá um pouquinho de FPS. Pra mim, acho que isso aqui tá tranquilo, tá? Entre ficar girando entre 50 e 60 FPS, acho que tá suave. Tem gente que é mais exigente, gosta de deixar só em 60 FPS. Eu acho que aí varia de acordo com a forma que você quer. Então, fazendo aqui já essa análise, tanto no modo silencioso quanto no modo de desempenho do Dell G15, agora a gente vai passar para o modo de alto desempenho. Então vou ativar ali o modo alto desempenho do Dell G15 e vocês vão ver como as ventoinhas vão aumentar um pouquinho mais. Só que vamos ver se vai ter esse aumento tão grande de performance como talvez esse modo de desempenho possa oferecer. Eu acho que não vai ter tanta diferença assim, de performance não. Então vou ativar a tecla G, ainda não ativei, eu estou aqui no modo equilibrado ainda. Vou ativar a tecla G para vocês verem aí como que vai sair o Dell G15. Vamos lá, então vou ativar a tecla G. Estou aqui com o modo G ativado. Vamos voltar aqui pro, obviamente, vídeo e gráficos. Vamos fazer aquele mesmo teste. Com tudo primeiro no mais baixo possível. E sem o anti-serrilhamento. Tudo mais baixo possível e sem o anti-serrilhamento. Deixa eu ver se vai mudar aqui as texturas. Vamos ver como é que vai sair. Gente, eu falo pra vocês que agora tá muito barulhento. Quando você ativa o modo G, meu amigo, você tem que ter um ouvido muito bom pra você ignorar esse barulho, né? Mas então você tem que jogar de fone. O modo silencioso ele tava bem bacana. O modo de desempenho ele barulhava um pouquinho. Dava pra jogar agora nesse modo que você ativa a tecla G. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui se eu tô no modo.
Deixa eu ver aqui se eu tô no modo... Se eu tô na mais baixa. Não tô na mais baixa. Cadê a mais baixa? Parece que agora eu tô aqui... Tô indo pro modo mais baixo. Com as configurações mais baixas. Eu vi que aumentou os FPS aqui. Opções. Vídeos e gráficos. Sem anti-serrilhamento. O mais baixo possível. Eu quero o mais baixo possível. Aqui ele aumentou para 130, 140, 144. Ele vai ficar girando ali entre 130 a 144. Eu não sei se 144 é a resolução do meu monitor, por isso que ele tá aqui no máximo. Enfim, né? Não sei, mas de qualquer forma... Rapaz, não tinha visto esse lugar aqui, não. Ou eu tinha, eu não tô lembrado. Ah, não, só. Ah, tá. Aqui é onde a gente vai. Olha pra vocês verem como que fica tão estranho, né? Quando você usa o jogo mais baixo. Gente, parece que você tá jogando um jogo de 2006, de Play 2. Como que fica a diferença de gráficos quando você joga no mais baixo. Esse modo G é mais barulho, hein, gente? Nossa, você tá doido. Parece que vai nave decolar. Mas se você colocar o fone de ouvido, dá pra jogar. Assim, questão de performance... Tem interesse em negociar? Questão de performance, vamos ser bem sinceros, pra mim, não veio muita diferença esse modo G aí não, viu? Esse modo G não dá nada não. Vamos colocar aqui agora nas opções no alto. Vídeo e gráficos, vou colocar no alto. Alto, né? Que é o que a gente tava. Vamos ativar o anti-serrilhamento, que da outra vez acho que eu tinha ativado. Aqui. E no modo alto. Ele vai recarregar algumas texturas. Não vai ficar mais com aquele gráfico de Play 2. E vai mudar algumas texturas. Percebam que ele vai mudando aqui, ó. Ó, ele vai mudando que tá recarregando as texturas. Deixa eu ver se ele tá no mais baixo ainda. Acho que ainda tá, hein? Ah lá, ainda tá. Que acho que ele precisa um pouquinho pra carregar as texturas, né? Vai recarregando uns pouquinhos. Parece que sim. Aqui a gente tá no alto agora. Deixa eu só conferir. É no médio, né? Eu tinha colocado no médio da outra vez. Foi no médio, então tá certo. Aqui nós estamos nas configurações no médio. Ele tá na faixa ali dos 100 a 110 FPS. Em regiões mais complexas, tá? Eu tô passando aqui nessa cidade que é uma das regiões mais pesadas. Não é mais pesada, eu acho que a mais pesada é daquela cidade onde a gente vai dar um pulinho nela agora. Mas deixa eu só dar uma voltinha aqui nessa cidade. Aqui também é uma região muito pesada. Muitos detalhes de personagem, essas coisas. Ele fica ali entre 100 a 120 FPS. Mas eu confesso que esse barulho, ele incomoda, viu, pessoal? Nossa, você tá doido. Vamos passar aqui para aquela região. Não. Aqui, não. Aqui não. Onde que é, gente? Acho que é aqui mesmo. Acho que é aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser a performance nessa cidade. Eu acho que essa cidade aqui é a região mais pesada que tem do jogo. Perceba que quando você ativa o modo G, ele puxa um pouco para baixo a temperatura da CPU e também da GPU, tanto a temperatura de ambas. Se você manter o modo desempenho ligado, você ficar no modo equilibrado, a CPU fica ali na faixa dos 80 a 82. Quando você ativa o modo G, ela fica na faixa de 76 a 80, mais ou menos. Mas eu acho que para um Dell G15, esses notebooks gamers, né, eles já estão preparados para tanto uso de temperatura, que eles já são bem preparados com tecnologias exclusivas e específicas para isso, né? Então vou passar aqui. Ó, aqui são regiões bem complexas mesmo. Então eu tô aqui no médio, tá? Descendo aqui algumas regiões. Estou aqui no médio.
Mulherzinha ali fazendo almoço. Deixa eu passar pra cá. Tem um ali dormindo. Deixa eu ver aqui, ó. Vem pra cá. Vou subir aqui de novo. Percebo que essa região aqui é bem pesada, viu, galera? Muito pesada mesmo. E aqui tem muita coisa pra explorar no jogo. Essa região aqui é bem pesada. Mas tá performando bem. Na faixa ali dos 100 a 120 FPS, mais ou menos. No modo alto. Se eu vim aqui ativar... Agora eu vou ativar no médio, né? Agora eu vou ativar tudo... vou colocar no máximo. Ray Tracing ativado. Pure Hair no máximo. Não, no normal aqui, ó. Sombra de contato no máximo. TA ativado. Aqui, que é geralmente a configuração que eu jogo. Que é tudo praticamente no máximo, né? Eu só não deixo ativado só esse anti-serrilhamento. Eu só não deixo no SMA 4X, que aí já demanda a performance fora do comum. Precisa de uma performance fora do comum para rodar nessa configuração. Mas para mim, no máximo aqui, ó. No customizada no Ultra. Ray Tracing ativado no Ultra. Sombra de contato aqui também no alto. Acho que para mim é a minha configuração padrão que eu costumo jogar, tá? Se você quer mais performance, você pode colocar no alto ou no médio. Mas para mim acho que tá tranquilo aqui, ó. Aí eu venho aqui restaurar padrões. Aqui, ó. Tudo no máximo, tá? Bem bacana aqui, ó. Vocês podem ver na sombra sombra de cabelo aqui da Lara, ó. Bacana, né, pessoal? Ó, aqui, como vocês podem ver aqui no arco, os detalhes do arco, os detalhes aqui da Lara, dos acessórios que ela usa. Lá, o detalhe lá da fogueira. Deixa eu ver aqui se tá no Ultra, né? Tô falando aqui. Não, tá no Ultra sim, tá tudo no... Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Profundidade de campo. Não, aqui tá tudo no alto. Nível de detalhes Ultra, eu não tinha colocado. Vou voltar aqui. Então performa bem, gente. Eu falo pra você que esse jogo ele performa bem. Ele performa muito bem. Pela proposta da RTX 4050, que, vamos colocar assim, entre aspas, né? É uma placa de entrada da série 40 da NVIDIA. Da série 40. Lançou aí uma RTX 2050, mas, cara, eu acho que aí não é da série 40, né? Então, da série 40, a de entrada é essa daqui. Pra mim, pro Dell G15, o Dell G15, ele atende muito bem a proposta. Ele atende muito bem a proposta porque essa placa de vídeo ela não é a 4060 nem a 4070. Se fosse aqui a 4070, ele rodava fácil no Ultra a uns 100 FPS mais ou menos, 130 FPS. Então perceba que ela já tá rodando muito bem, né? Então agora se eu vim aqui dar aquela zoada igual eu fiz outra vez, se eu vim aqui, ó. Por exemplo, se eu tô aqui, quer dar um pouquinho dar uma compensada no DLSS modo qualidade, aplicar mudanças. E o Ray Tracing Ultra. Modo qualidade, Ray Tracing no Ultra. Acho que dá pra gente dar uma equilibrada aqui se você quer um pouquinho mais de FPS, tá? O Ray Tracing ele puxa muita também da performance, tá, pessoal? Pra mim, não faz muita diferença o Ray Tracing do Ultra pro alto. Percebam aqui, gente, eu vou ter que tirar esse modo G. Eu vou só terminar aqui que eu vou tirar esse modo G que ele é muito barulhento. Se eu vir aqui, vídeos e gráficos, e colocar o Ray Tracing no alto, ele também já vai dar muito bem. Já vai ficar muito bem. Então, posso colocar o Ray Tracing no alto. Deixa eu só confirmar aqui se agora ele ficou no alto. Coloco o Ray Tracing no alto com o DLSS no modo qualidade. Então, às vezes em certas regiões ele pode dar uma melhorada ou não, né? Então aqui vocês podem ver que aumentou um pouquinho os FPS.
tá suave. Tô aqui com modo qualidade, tudo no máximo. Tá dando pra jogar. Tá dando pra jogar. Então, acho que assim, num contexto geral... No contexto geral, tá bem, galera. Tá bem, tá muito bem a performance desse... Pelo menos nesse jogo Shadow of Tomb Raider, né? Então, se eu vim aqui desativar o DLSS e ativar assim... Aqui. Eu quero... Não. Sim. E se eu vim aqui no Ray Tracing... Vou deixar no alto? Vou deixar no Ultra, não. Porque o Ultra, acho que muda pouca coisa. Do Ultra, acho que muda bem pouca coisa, né? Fica a seu critério, fica a seu critério. Então, pra mim, essa aqui é a configuração que eu costumo jogar, ó. Tudo no Ultra, só o Ray Tracing no alto. Às vezes eu coloco o Ray Tracing no Ultra, varia, né? Mas, ó, rodando bem a 60 FPS. Tá rodando muito bem a 60 FPS. Essa região aqui é muito pesada, galera. Vocês não têm noção. Olha aqui o tanto, ó. Essa região aqui é muito pesada. Nos testes de benchmark, eles passam por essa região aqui, ó. Eu não vou ficar andando muito aqui não, senão eu vou acabar jogando e vou sair fora da proposta do que vocês querem ver, né? Então, deixa eu ver se consigo voltar aqui onde eu tava. Mas você vê que ele tá performando bem. Então, eu gosto muito desse jogo porque ele te dá uma percepção muito boa de teste da qualidade da placa gráfica, sabe? Então, eu acho bacana pra você fazer gameplays. Dá pra você fazer um stream, né? Não dá pra jogar e deixar tudo no Ultra. Mas pra você fazer uma live, talvez com as configurações no médio, no alto, e fazer a captura de tela. Então, acho que esse jogo ele performa muito bem na proposta que ele oferece, a placa de vídeo. Se você esperava mais performance, eu acho que a 4050 não vai conseguir te dar todo esse aparato. Mas, pra mim, ó, tá bacana o jogo. Tá muito bacana. Rodando na faixa de 60 FPS. Tá bem tranquilo. Então acho que assim, eu não tenho muito o que reclamar desse jogo não. Do Dell G15, né? Com essas configurações. Eu vou voltar para outra cidade lá. E a gente vai finalizar aqui o nosso teste com esse jogo. Lara Croft Shadow of Tomb Raider. Só achar aqui a cidade. Cadê a cidade? Aqui. Deixa eu voltar aqui na cidade. E vou desativar esse modo G. Cara, ele é muito barulhento. Ele é muito barulhento. Eu vou desativar o modo G. Desativei. Deu uma diferença de ventoinha. Deu uma diferença nas ventoinhas. Cara, esse modo G é muito barulhento. Nossa. Gente, cara, se você joga no modo G, você com certeza tem que jogar de fone de ouvido. Com certeza tem que jogar no modo de ouvido. Então aqui a gente tem uma percepção que o modo G faz mais barulho que o modo desempenho. Eu acredito que esse modo desempenho vai fazer um pouquinho mais de barulho. Porque ele tá recarregando as texturas, né? Mas aqui tá suave. Ó, tá suave. Inclusive, gente, resumindo, vou dar um resumo aqui pra vocês. Esse modo G não serve pra praticamente nada. Ele não aumenta tanto a performance. Perceba que aqui agora eu tô com as mesmas configurações, não mudei nada, tô no modo desempenho. Agora o modo desempenho vai aumentar um pouquinho as ventoinhas. Acho que ele não vai ficar tão barulhento igual o modo G, mas é porque tava recarregando as texturas aqui. Então ele vai aumentar um pouquinho a ventoinha. Inclusive já tô sentindo um pouco mais aumentando. Mas eu acho que esse modo G aí serve pra, resumindo, ele não serve pra praticamente nada. Ele não aumenta tanto a performance. Ele faz mais barulho. E ele incomoda mais. Agora o modo desempenho também faz um barulhinho, mas o modo G ainda faz mais barulho. Então o silencioso ele é mais tranquilo. O modo G
o equilibrado ele faz um pouquinho mais de barulho, o desempenho faz um pouco mais, mas o modo G ele é a turbina de avião. Acho que pra mim nem compensa jogar nele, né? Pra mim, pelo menos na minha percepção, não. O carinha ali varre na rua. Se eu deixar aqui, eu já tô aqui no modo desempenho. Deixa eu dar aquela zoada que eu costumava fazer aqui, igual eu fiz nos outros modos aqui. Adianta serrilhamento, Smart A4X. Vou aplicar essa mudança aqui. ESM A4X. Que ele meio que aplica o ultra do ultra, né? Então, pra mim ele acho que já não compensa tanto assim. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar. Fica ali entre 40, 50 FPS. Você não se importa tanto. Dá pra você... Essas aqui são as configurações máximas das máximas possíveis. Então, se você não se importa ali em jogar entre 40 e 50 FPS, acho que tá suave. Eu jogo dessa forma aqui, ó. Vídeo gráficos eu coloco na configuração TAA. Mas vamos testar aqui nesse SMA-T2X. Vamos ver aqui como é que vai sair. Você vai melhorar um pouquinho a performance. Ele não... Ele fica girando ali, talvez você ganhe uns 2 FPS a mais. Tá bacana aqui, ó. Eu acho que aqui dá pra jogar no SMA-T2X. Ó, olha a qualidade aqui da água, ó. Tá bem bacana. Deixa eu ver se o Ray Tracing aqui, ele tá no Ultra, né? Não, o Ray Tracing tá no alto. Eu gosto de jogar no alto, mas vamos botar um Ultra aqui pra ver. Vai cair um pouquinho a performance. Tudo é equilíbrio, tá, pessoal? Dá pra você manter no equilíbrio, desativando um pouquinho as qualidades do Ray Tracing, colocando no alto ou no Ultra, ou no médio. Acho que do médio para o alto já tem um pouquinho mais de diferença, mas do alto pro Ultra não tem tanto assim. Mas dá pra você ir fazendo esse jogo, esse equilíbrio aí, tá? Aí, o que acontece? No modo desempenho também aqui, dá pra perceber que a temperatura da CPU, ela aumenta um pouquinho. Ela fica ali entre 85 e 92 graus, mas não chega no 100, tá? Como na versão Ryzen do ano passado, chegava bem próximo do 100, ele fica aqui na faixa dos 85, 90 graus. Agora, eu vou deixar ali no critério de vocês. Qual modo você gostou mais? Fazendo aqui um aparato geral. No modo silencioso, você tem as ventoinhas mais silenciosas, obviamente, mas você tem um pouquinho menos de performance. Sem contar que eu estou fazendo a captura dessa gameplay, tá? Então, pode ser que se você não estiver fazendo uma captura de gameplay, você pode ganhar ali uns 3 a 5 FPS a mais no jogo. Então, assim, no modo silencioso, dá pra você jogar com tudo no Ultra. Mas, assim, tirando aquela tecnologia de encerrilhamento SMA-4X, dá pra você deixar na tecnologia TAA. Então dá pra jogar tudo no Ultra, que vai ficar girando ali na faixa dos 40 a 55 FPS. Em algumas regiões, em algumas situações, fica de 50 a 70 FPS. Entendeu? Então, em regiões mais complexas, de 40 a 55. Em regiões com menos detalhes, de 50 a 70, com tudo no Ultra. No baixo, em todos os modos, tanto silencioso, desempenho e o modo G, dá pra você jogar aí fácil nas faixas acima dos 100 FPS, 120 FPS. No modo médio, ele fica girando entre 90 e 110 FPS. Agora, se você ativa tudo no Ultra, aí vai depender do modo que você está jogando. O silencioso, com a tecnologia TAA, sem o anti-serrilhamento SMA-4X, mas com tudo no Ultra e o Ray Tracing no alto, não no Ultra, você fica ali entre 50 a 60 FPS, em algumas regiões com menos detalhes, 70 a 80 FPS. Agora, se você ativa o Ray Tracing no Ultra e essa tecnologia aqui que eu tô falando para vocês, o SMA, vou voltar aqui, 2X, essa aqui, gente, isso aqui é muito pesado. Esse anti-serrilhamento é muito pesado, vocês não têm noção.
Mas no 2x, se você deixar, fica ali entre 45 a 55 FPS. No modo equilibrado, eu acho que ele é o modo mais recomendável a se jogar, mas você tem que ter em mente que ele ativa um pouco mais as ventoinhas. Eu acho que de diferença entre o modo equilibrado e desempenho, questão de barulho, ele é bem parecido, tá? Então você não vai ver assim tanta diferença de barulho. Então o modo de ruído das ventoinhas é bem parecido. No silencioso você vai perceber sim que é um pouquinho mais silencioso, dá para jogar, não precisa jogar a caixinha de som. No modo de desempenho e equilibrado, que é onde eu estou jogando aqui agora, se o barulho ele incomoda um pouquinho mais, você bota um fone de ouvido e resolve 100%. Mas se você coloca uma caixinha de som um pouquinho mais alto também, acho que vai resolver parcialmente o problema se você não se importar tanto assim com o ruído das ventoinhas do Dell G15. Lembrando que o uso de memória RAM, pessoal, é 8 GB, esquece 8, né? Se você tem a versão com 8 GB, esquece, cara. Vai pra versão de 16 mesmo. A versão de 8 GB não dá pra... Eu já vou adiantando que a versão de 8 GB provavelmente vai travar muito esse jogo. Então, assim, esse jogo em algumas regiões em algumas regiões você vai ter mais FPS, em algumas regiões menos FPS, né? Então é isso, eu finalizo aqui esse teste, o jogo Shadow of Tomb Raider. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no like e clique no sininho para ativar as notificações. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí, esse aqui é o teste do Dell G15 no jogo Shadow of Tomb Raider. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.